vamos lá. O endereço IP basicamente representa cada dispositivo onde ele vive, entre aspas, onde ele está localizado, e a identidade dele numa subnet, numa network específica, tá bom? Lembrando que ele é mutável, ou seja, ele, uma vez determinado dentro de uma LAN, de uma subnet específica, determina onde ele reside e, se possível ou necessário, este endereçamento IP pode ser trocado, pode ser realocado e isso é configurável. Por exemplo, dentro da própria configuração da placa de rede de determinado equipamento, até mesmo de um notebook, a gente pode ir lá e designar um específico endereço IP ou alterar este endereço conforme a necessidade e onde ele estará localizado, tá bom? Ele basicamente, como vimos, é um endereço de 4 bytes, cada byte formado por 8 bits, o que dá o nome para a gente de octeto, né? Num total aí de 32 bits e comumente representado em notação decimal por pontuação, né? Então, 192.168.1.10, cada uma dessas partes representa um octeto, tá bom? Ele é usado, claro, por roteadores ou até dispositivos switches camada 3 para distribuir tráfego em camada 3, justamente nesse conceito de subnet, onde a rede está determinada, um equipamento roteador tem a capacidade de distribuir tráfego em camada 3 por essa designação de endereço IP, tá bom? Importante dizer que, tal como um endereço MAC address, o endereço IP também é dividido em duas partes. Só que essas duas partes são mutáveis, elas são variáveis conforme a determinação. Vejamos, num exemplo que trazemos aqui, 192.168.1.10, haverá sempre uma parte que representa a rede a qual ele reside determinado equipamento e outra parte que representa o host. Em inglês, na tradução seria o que representa o dispositivo, o nó do equipamento em si conectado nesta rede, tá bom? Em mais detalhes, vejamos que, por exemplo, aqui ainda sem tratar do motivo, mas como exemplo, vamos dizer que 192.168.1 seja o endereço de rede, a parte network do endereço. Já o último octeto, que é o ponto 10, representa o host ou o dispositivo em si. Fazendo uma similaridade, uma analogia com aquilo que definimos lá com o MAC address, onde os 3 primeiros octetos representam o fabricante, os 3 últimos representam o dispositivo, né? Na concepção do endereço MAC address em camada 2, aqui em camada 3, network e host podemos, de maneira análoga, representar como uma rua, onde rua representa a rede, network, e número da casa representa o dispositivo em si, que é de fato o host, tá bom? Então, lembrando que MAC address é imutável, IP address já é sim configurável e conforme podemos configurar o endereço de rede e do respectivo host, pode alterar, mas vejamos sempre como endereço de rede aquela rua onde podem residir diferentes casas, né, onde existem diferentes casas, e conforme o número de casas dentro dessa rua é o tamanho desta rede, é o tamanho daquela respectiva subnet.